Bem, iniciando o tópico 1 de nosso curso, nós vamos falar sobre a era dos nativos digitais. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso, e aqui a gente vai fazer uma abordagem quase sociológica de como esses nativos digitais aparecem e como nós sofremos tantas transformações que culminaram em um mundo onde todas as coisas são regidas por uma lógica do digital, substituindo a lógica do analógico, né? Se o século XIX foi o século das máquinas e o século XX foi o século dos computadores, nós podemos afirmar que o século XXI ele é marcado pelo ápice de todas as somas tecnológicas com a própria atividade humana, e seria o século da transformação digital. Então, essas rápidas mudanças tecnológicas que acontecem, elas vão exigindo que a gente se reinvente regularmente para que, é claro, não se tenha uma defasagem, né? Para que a gente não fique fora de todos esses movimentos que vão reposicionando e que vão recaracterizando a nossa própria posição no mundo, né? A nossa própria situação circunstancial. Então, nós não vamos mudar a nós mesmos e ao nosso mundo da noite para o dia, né? Mas nós podemos e devemos começar. É um processo. Nós estamos todos ainda dentro desse processo, por mais que, para muitos, as coisas já estejam acontecendo de uma forma muito intensa, mas é bom a gente considerar que tudo isso ainda é muito processual. Então, nós devemos fortalecer as nossas principais competências para o mundo digital e modernizar o nosso modelo educacional, né? Quer dizer, para entrar na competição é preciso se atualizar. As coisas não vão acontecer sem que a gente possa realizar esse tipo de atualização, né? Estar dentro desse circuito que compreende a busca pelas mudanças através do conhecimento. Então, foi necessário que obstáculos mentais e burocráticos fossem superados, né, para que a gente pudesse, por exemplo, superar os desafios surgidos com a pandemia do coronavírus. A situação de distanciamento social, como aconteceu aqui para a gente no Brasil, ou de isolamento social mesmo, como aconteceu em muitos lugares onde houve intervenção para que se pudesse combater, enfim, as medidas protetivas que foram tomadas de acordo com os lugares e com as suas necessidades, tudo isso criou uma situação em que o mundo, de uma certa forma, se preparou mais para os eventos virtuais, para os adventos, usando os caminhos digitais. Então, essa marcha do que nós podemos chamar de novo mundo digital, ela vai sendo o tempo inteiro caracterizada como um mundo de transformações que vão impactando sensivelmente as nossas vidas. E isso vai acontecendo tanto por questões estratégicas, né, de atualização, de uma necessidade de aperfeiçoamento de alguns dos mecanismos com os quais nós já lidamos consensualmente, como também por força de circunstâncias, como esse exemplo da pandemia que eu citei aqui. Então, consequentemente, se essas novas formas de expressão e de relacionamento são alteradas, as formas de fazer negócio dentro desse circuito, que também incluem as nossas práticas sociais, serão severamente afetadas. E por serem afetadas, nós precisamos nos condicionar, né, nos preparar para isso, nos equipar para isso. Então, novo trabalho, home office, digitalização, mudando a maneira como nós trabalhamos, né? A nossa forma de trabalhar foi sendo reposicionada durante todo esse circuito, durante todo esse tempo. As equipes trabalham cada vez mais dispersas, mais globais e menos frequentemente em um só lugar umas com as outras, né? A comunicação vai se tornando cada vez mais digital. No entanto, para que essa troca, produtividade, por último, não menos importante, o interpessoal, né, a relação interpessoal, não sofram, é necessário um novo tipo de comunicação. E é preciso se comunicar digitalmente, de forma eficiente, embora considerando algumas conversas difíceis que devam sempre continuar a ocorrer face a face. Então, a gente vai passando para uma etapa da digitalização, mas a gente ainda precisa, né, socialmente falando, do face a face, de algumas questões que precisam ser resolvidas através do presencial, né, do elemento presencial. Mas a comunicação digital ela precisa permanecer empática para oferecer o seu melhor impacto de eficácia. Aquela comunicação digital que era considerada fria ou impessoal, ela tem que cada vez mais ser substituída por uma veiculação da mesma forma de comunicar dócil, gentil, empática, né, que aconteceu durante o período em que nós não tínhamos
a alternativa digital e nos comunicávamos tete a tete, né, como se fala. Então, é justamente essa mentalidade que todos nós devemos pensar ao idealizarmos o que dizer, como dizer e onde dizer na hora de nos comunicarmos com os nossos públicos, nossos clientes ou parceiros de negócios, né? Essa digitalização da vida humana, ela trouxe uma mudança no comportamento que afetou padrões mentais e negociais. Então, essas formas de combinar e de informar e receber informação se tornaram múltiplas e mais sensíveis, né? A gente tem que ter assim, um crivo muito claro de que essa mudança aconteceu e de que nós, na nossa adaptabilidade, precisamos não apenas manusear os instrumentos tecnológicos, mas também emprestar a essa comunicação via aparato tecnológico a mesma empatia e os mesmos sentidos de sociabilidade que nós praticávamos antes. Então, esse é um dado que talvez você não ouça muito, mas é importante para você entender que quando você produz conteúdo, né, e como a gente vai estudar aqui durante esse curso, quando você produz alguma coisa que é para ser comunicada digitalmente, acima de tudo, isso tem que ser uma lógica de uma comunicação que preserve os sentidos de empatia e de sociabilidade humana, né? Então, existem duas maneiras de usar o termo comunicação digital. Por um lado, é a comunicação pura e como ela muda, através de novas possibilidades, conversarmos com os nossos amigos e conhecidos, cada vez menos cara a cara e cada vez mais sobre o celular, né? Utilizando as plataformas digitais, enfim, os aparatos tecnológicos. E o segundo se concentra no marketing. Devido à crescente importância da comunicação digital na nossa vida cotidiana, novos canais de marketing são criados, então é preciso repensar as empresas, né, nessa medida em que a comunicação que deve ser mantida cada vez mais humana, como a gente está falando aqui, né, de uma forma mais empática e agradável, dentro das nossas relações sociais, ela também precisa se expressar através do corporativo, ok? Então vamos para a aula seguinte falar sobre como a digitalização está mudando essa nossa comunicação. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!